A palavra separar ou dedicar tem a ver com santidade, ou seja, a palavra santidade significa literalmente separação, ou seja, se você busca a santidade, você está se consagrando ao Senhor. Então, a Bíblia diz, voltando a Êxodo capítulo 13, que Deus pede para que todo primogênito fosse separado para Ele, para a sua obra, a partir de Êxodo capítulo 13. Mas quando nós lemos e chega no capítulo 3 de Números, Deus diz a Moisés que os levitas, a tribo de Levi, seria representante sacerdotal para Israel. Ou seja, e aí Deus, quando você lê em Números no capítulo 3, Deus fala assim, não mais os primogênitos, mas a tribo de Levi será para o serviço sacerdotal. O que aconteceu? Os primogênitos ainda eram consagrados ao Senhor, mas eles faziam uma oferta de resgate, ok? Uma oferta simbólica a Deus. Mas agora Deus passa a ter uma tribo específica, consagrada para fazer o seu trabalho sacerdotal. Ou seja, Deus começa com Abraão separando uma nação, depois os primogênitos são consagrados em segundo lugar, ou seja, primeira nação, depois os líderes da família, ou seja, quando a gente lê sobre os patriarcas, os líderes, né, eles eram aquele que era o líder do clã ou de uma família. E quando o pai morria, quem assumia era o seu filho primogênito, e assim se seguia essa lei da primogenitura, ou seja, o filho mais velho era sempre separado, era sempre consagrado para que pudesse servir ao Senhor. E agora, a partir de Números, no capítulo 3, Deus separa uma tribo específica, ou seja, a tribo de Levi passa a ser a tribo sacerdotal, ou seja, aquela que ia representar Deus, ou seja, ia ouvir do povo e passar para Deus, interceder perante a Deus, ou seja, a tribo de Levi consagrada para ser o elo de ligação entre o povo e Deus, ok? Quando chega no Novo Testamento, ok? A Bíblia fala que em Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus esperou o momento determinado para que Jesus viesse. E quando nós lemos em João, no capítulo 1, no verso 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E se você continua lendo o contexto posterior, quando chega no verso de número 11, capítulo 1 de João, no verso 11, diz o seguinte: ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio para o seu ministério e ele já tinha uma nação escolhida, como eu disse anteriormente, que ele já tinha uma nação escolhida que representava a Deus, era um povo eleito. E tinha, dentro do povo eleito, tinha os sacerdotes levitas que faziam um trabalho de intercessão e de ligação entre Deus e o povo. Mas a Bíblia diz, é bem clara em dizer que quando Jesus veio, eles não receberam Jesus como Messias. E o que aconteceu? Jesus agora, por causa da rejeição da maioria, da liderança judaica, Jesus agora se volta para um outro povo. Ok? Então nós agora passamos a ser filhos adotivos de Deus através de Jesus.